Aurélio Dovim, boa tarde, shalom, shalom aos meus amigos hebreus, judeus, israelitas, ou simpatizantes do judaísmo. Mais uma vez vou ler o estudo do livro A Outra Face 2, título Estudo Jesus e o Faraó. Quando olhamos os textos do Novo Testamento com os olhos predispostos a crer em Jesus, dificilmente poderíamos vê-lo como alguém muito semelhante ao faraó do Êxodo. Lendo as passagens nas quais Jesus ganhou fama de ser uma pessoa bondosa, amável e um grande sábio sem nenhum senso crítico, seguramente ninguém chegaria à conclusão de que estamos diante de uma sombra do antigo opressor do povo judeu. Mas sim, estamos. As conexões de Jesus com a terra dos faraós são arquiconhecidas e tão bem registradas nas fontes mais antigas que nem mesmo o Novo Testamento buscou ocultá-las. Sabemos que estas fontes, que pouco depois de nascer, Jesus teria sido levado ao Egito e ficado lá por algum tempo, segundo se lê, devido a uma perseguição sanguinária e assassina de Herodes, que teria ordenado um massacre contra todos os meninos de 2 anos para baixo. Apenas como nota adicional, sabemos que tal massacre jamais ocorreu, pois se tivesse ocorrido, os biógrafos e historiadores daqueles dias o teriam registrado, pois os mesmos tinham por costume registrar tantos atos justos, coerentes quanto selvagens e bárbaros dos seus patronos e patrocinadores. Curiosamente, esta ida de Jesus ao Egito é algo surpreendente para alguém que, segundo se pensa, teria sido alguém semelhante a Moisés. Moisés, porém, sai do Egito e o abandona a fim de se preparar para a redenção do seu povo. Jesus, por outro lado, percorre caminho contrário. E isto, acredite, é algo para lá de suspeito. O Egito sempre foi visto como o antagonista natural de Israel, sua própria antítese. Na Torá, a ida a Israel é entendida como uma subida, significando elevação. A ida ao Egito, por outro lado, é vista, via de regra, como uma descida, o que deixa clara a ideia de que ir ao Egito representava sempre uma queda, uma decadência em termos espirituais. É fácil de se comprovar isto pela própria história bíblica. Foi durante a descida ao Egito e sua permanência ali que os filhos de Israel sofreram uma dura decadência em sua espiritualidade, e isto é amplamente abordado pelo profeta Ezequiel no capítulo 20 do seu livro, dos versos 5 a 8 em especial. Jeremias, no capítulo 47, verso 7, também nos diz que os da sua geração foram desobedientes ao descerem ao Egito para ali habitar. Por esta razão, soa muito estranho que um anjo tenha dito a José para levar sua família ao Egito, ainda que tenha sido por um pretenso motivo justificável, como a perseguição de Herodes, que jamais ocorreu. Faraó, a grande casa. Os faraós eram os soberanos do Antigo Egito, sendo que o termo é atestado desde o século XIV a.C., primeiramente em relação a Akenaton. A palavra faraó deriva de 2 hieróglifos combinados que significam, literalmente, a grande casa. Como o próprio faraó representava todo o Egito, esse nome não poderia ser mais apropriado. Porém, no sentido mais restrito, o termo representava o Palácio Real, que era a sede do poder político da nação e, ao mesmo tempo, o poder religioso, sendo o faraó tratado como uma divindade pelo seu séquito e súditos de todo o império. A corte era composta não apenas da família real e nobres aparentados, mas também por um número considerável de escribas e sacerdotes. Assim, a ideia de chamar o monarca de a grande casa era, na verdade, uma metáfora que representava aquilo que abarca o todo, que contém todas as coisas, e em quem todas as criaturas vivem e se movem. O faraó era, assim, uma representação desse todo, do palácio real e do templo. Os israelitas, como se sabe, tiveram um santuário e 2 templos, mas, em momento algum, sugere-se que o Deus de Israel fosse, ele mesmo, o
próprio santuário ou templo. Tal ideia soaria estranha e alienígena ao pensamento judaico de uma divindade infinita, incorpórea e que não ocupa um lugar no mundo físico. Todavia, as crenças egípcias de um homem, de um soberano que era considerado como um palácio ou um templo, e mais como um organismo que contém tudo mais, estão simetricamente alinhadas às crenças em relação a Jesus. O Novo Testamento afirma que a comunidade dos fiéis reunidos em todo o mundo constitui-se no corpo de Cristo, a Igreja. O templo, e ele mesmo afirma isso também quando menciona seu próprio corpo como uma espécie de templo. Paulo, um dos mais eminentes e conhecidos apóstolos primitivos, vai muito mais longe ainda ao dizer que nele, ou seja, em Jesus, toda a plenitude da divindade habita. Tal conceito está muito longe de ser judaico ou derivado da Torá. Antes é um conceito puramente egípcio. Faraó, o perseguidor de Israel. A saída dos filhos de Israel do Egito representava basicamente uma insurreição contra o poder político do faraó e a rejeição dos judeus quanto à sua soberania sobre eles. O movimento de libertação liderado por Moshe tinha como objetivo fazer subir os israelitas para a terra que lhes havia sido prometida. O rompimento deles com a maior potência daqueles dias só poderia mesmo ser traumático, gerar atritos e uma enorme crise entre senhores e escravizados. Algum tempo antes, Faraó havia ordenado a morte dos meninos e quando da saída dos israelitas após a 10ª praga, intentou persegui-los até a margem do mar de juncos. Já pensando na morte iminente, os israelitas, com medo, perguntaram a Moshe se não havia sepulcros suficientes no Egito para que fossem trazidos para morrer no deserto. Êxodo 14, versículo 11. Como se pode observar, a intenção do faraó era continuar subjugando o povo de Israel para que este o servisse continuamente e assim continuassem a ser súditos submissos ao seu poder tirânico. Ao avançarmos no tempo, para os dias nos quais supostamente Jesus teria vivido, percebemos que este comportamento perseguidor e opressor do faraó também encontra certo reflexo em suas atitudes e falas. Uma das mais clássicas dessas falas é a chamada parábola das minas, ou dos talentos. Nela, Jesus fala sobre um homem nobre que teria viajado para longe, a fim de tomar para si um reino, numa nítida alusão a ele mesmo. Enquanto o homem nobre estava ausente, seus compatriotas se rebelaram contra ele, não o desejando como seu rei. Observe o paralelo com os eventos do Êxodo. O resultado disso, segundo a parábola contada por Jesus, é que quando o nobre retornasse, ordenaria a morte daqueles que rejeitaram-no como seu rei. Lucas 19, 27. O que vemos aqui nada mais é do que uma acusação formal contra os judeus que não acataram Jesus como seu rei. Não desejaram que ele reinasse sobre eles. Porém, é claro que a linguagem da narrativa é cifrada. É preciso que se perceba que há nesta história, contada por Jesus, cujo principal personagem é ele mesmo, um conteúdo agressivo, opressor e violento, nos moldes das ameaças feitas pelo faraó contra o Israel que se rebelou sob o comando de Moshe. Da mesma forma, como o faraó era um soberano estranho ao contexto da Torá, Jesus da mesma forma também o era. É sabido por todos que os faraós declaravam-se deuses e assim eram vistos pelo povo egípcio. Sem deixar por menos, Jesus igualmente via a si mesmo como uma semidivindade, ou ainda, como o próprio Deus de Israel manifesto naquela geração em carne. Em determinada passagem do Novo Testamento, Jesus se diz igual ao Pai, isto é, igual a Deus, e que Abraão, o patriarca, o havia visto em remota antiguidade. João 8, versículo 56 e 10, versículo 30 e 33. 30 ao 33. É mais do que evidente que aqui, e mais uma vez, as pretensões do faraó e de Jesus à divindade são escancaradas. Não há diferença entre a alegação de um em relação à do outro.
A lamentação sobre Faraó. Ezequiel capítulo 31 e 32 falam também sobre o Faraó, porém, naturalmente, não se trata do mesmo que oprimiu Israel no Egito. Entretanto, o caráter do personagem mais antigo é retratado e decalcado sobre Apriés, ou Ofra, também mencionado por Jeremias 44, versículo 30, que era Faraó nos dias de Ezequiel e Jeremias. Ezequiel, em especial, traz uma mensagem severa, de juízo rigoroso sobre o monarca egípcio e todo o seu reino. Vamos tratar de algumas delas. Ezequiel 31, versículos 1 ao 9, descreve a altivez e o orgulho do rei. E os versos 10 e 11, especificamente, nos dizem que o faraó seria entregue nas mãos dos mais terríveis entre os estrangeiros, que afinal acabariam por executá-lo. Já no capítulo 32, versículo 5, lemos que Deus promete colocar o corpo do faraó sobre os montes, fazendo com que haja trevas na terra quando da sua morte. 32, versículos 7 a 8. No verso 12, lemos uma repetição do que antes foi dito sobre o faraó ser colocado nas mãos dos piores entre os estrangeiros, entre os mais ferozes dos gentios. Por várias vezes, Ezequiel 32, versículos 19, 20, etc., afirma que o faraó teria uma morte indigna, como se transfixado por algum objeto perfurante, além de mencionar várias vezes que tal seria com a morte de um incircunciso, e que o faraó, com incircuncisos, desceria ao inferno, ou seja, ao mundo dos mortos. Uma evidência de que este texto está falando mais do que parece é que o faraó era um incircunciso, e esta menção do profeta a uma morte semelhante à de incircuncisos só faria sentido se estivermos aludindo, ainda que de longe, à morte de alguém que já fora circuncidado. Outra evidência de que o texto alude a alguém mais, além do faraó Ofra, é o fato de que ele, Ofra, o faraó do tempo de Ezequiel, não teve morte exatamente assim, como descrito neste capítulo. Porém, quando olhamos para os relatos sobre a morte de Jesus dos evangelhos, o paralelo é inescapável e inquestionável. Amém, amém. Espero que quem assistiu esse vídeo compartilhe com os amigos, dê um like, deixe algum comentário.